Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o governo Trump revogou o visto dos familiares do ministro Padilha, causando revolta na militante Andréia Sadi e no próprio petista, que foi ao programa e declarou estar indignado com a decisão, alegando que sua família não tem nada a ver com isso. Sadi chegou a classificar a medida como indecente. Após o showzinho do ministro, o próprio Eduardo Bolsonaro respondeu: "Eu vou apresentar a notícia e a indignação seletiva dos militantes e em seguida trazer a resposta do Eduardo, além de desmascarar o ministro petista mentiroso." Olha, Sadi, esse cancelamento, a revogação dos vistos da esposa e da filha do Alexandre Padilha vão na esteira do cancelamento dos vistos de outras figuras do governo brasileiro que estiveram envolvidas na implementação do programa Mais Médicos. Então, 2 funcionários essa semana do alto escalão ali do Ministério da Saúde, que atuaram ali no governo Dilma na implementação dos Mais Médicos, também tiveram os seus vistos revogados. O ministro Alexandre Padilha, ministro da Saúde, e que também era ministro da Saúde quando o Mais Médicos foi implementado, ele não teve o visto revogado porque o visto dele está vencido desde o ano passado. Tanto a filha quanto a esposa do Alexandre Padilha receberam uma comunicação do consulado norte-americano em São Paulo, segundo essa apuração da Júlia Dualib, e ali não tem nenhuma explicação do motivo, só a informação de que que elas não estavam mais elegíveis para o visto americano, portanto elas não podem entrar em território norte-americano. Que absurda todas as decisões, mas assim, é uma perseguição implacável. Imagine você, Valdo, Daniel, da Pieve, Flávia, o que é isso? A filha e a mulher do ministro. Eu tinha comentado aqui na segunda-feira que a turma Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo, eles estavam dizendo que pode esperar, vai ter medidas contra integrantes do governo Lula. Inclusive, assuntos antigos vão ser considerados. Obviamente, para a gente que lida com a lógica e com a racionalidade, é muito difícil você imaginar. É óbvio que você não tem como... Eu converso com muita gente dentro do governo que fala, a gente subestimou essa articulação toda, e aí eles complementam, por óbvio, e aí você devolve. Claro, é impossível você imaginar que essas pessoas vão trazer esse tipo de prejuízo, esse tipo de sanção. É cruel. Eu acho até que, assim, na indecente. Assim, a gente pode ficar aqui, porque assim, é tão absurdo isso que eles estão fazendo. Primeiro, Júlia, eu estou absolutamente indignado. É uma atitude de covardia, um ato covarde que atinge uma criança de 10 anos de idade, que atinge a minha esposa, e as pessoas que fazem isso, e o clã Bolsonaro que orquestra isso, tem que explicar, não para mim, nem só para o Brasil, para o mundo inteiro, qual o risco de uma criança de 10 anos de idade pode ter para o governo americano. Estou absolutamente indignado com essa atitude covarde. Fiquei sabendo, através de uma mensagem da minha esposa, eu estou em Pernambuco, estou fora de Brasília, numa agenda de trabalho do Agora Tem Especialistas, abrindo novos serviços aqui, trazendo mais profissionais, fazendo mais cirurgia. Recebi essa notícia e estou indignado até agora. Vou encontrar minha esposa e minha filha hoje à noite quando voltar. E o governo americano que fez isso, e o clã Bolsonaro que defende isso, que orquestra isso, que montou um verdadeiro escritório do lobby da traição lá nos Estados Unidos, tem que explicar para o mundo agora por que faz isso sancionando uma criança de 10 anos de idade. Qual o risco que uma criança de 10 anos de idade tem para o governo americano para fazer uma atitude como essa? Talvez, como você falou, Júlia, eles achavam que eu tinha visto para os Estados Unidos, devem achar que eu queira viajar para os Estados Unidos o tempo todo. A minha família não vive em Miami às custas de vaquinha de apoiadores, como está parte do clã bolsonarista. Devem ter procurado um visto meu, viram que não tinha, resolveram atacar minha filha de 10 anos de idade, minha esposa. A minha filha, Júlia, tem 10 anos de idade, ela sequer era viva, sequer tinha nascido quando eu criei o programa Mais Médicos, e com muito orgulho criei esse programa em 2013. Para criar o programa Mais Médicos em 2013, eu e a minha equipe fomos em vários países do mundo, França, Reino Unido, Espanha, Portugal, Itália, no próprio Estados Unidos, em Genebra, na Organização Mundial de Saúde, para ver o que o mundo fazia para trazer médicos para áreas que não tinha
condições de trazer médicos. E nessas viagens, vários desses países, ministros de vários países falavam, uma grande alternativa é fazer parcerias com médicos cubanos que naquele momento estavam em mais de 60 países. Aliás, hoje, Júlia, hoje não tem nenhuma parceria de médico cubano aqui no Brasil, mas tem em dezenas de países, de presidentes e primeiros ministros de direita, de esquerda, de todos os expertos por isso. Inclusive na Itália, que a primeira-ministra da Itália é uma das grandes parceiras da extrema-direita de Trump. Qual que é a explicação que não tem qualquer tipo de sanção, qualquer crítica a esses outros países e vem fazer uma sanção, né, aqui no Brasil contra servidores brasileiros e contra a família do ministro da Saúde, contra uma criança de 10 anos, se a gente não tem mais parceria com médicos e médicas cubanas, né? O programa Mais Médicos, eu tenho muito orgulho da criação dele lá atrás e do que é ele hoje. Hoje o programa Mais Médicos tem o dobro de médicos que tinha lá quando a gente criou e hoje, né, são médicos brasileiros e brasileiras, mais de 95% médicos brasileiros e brasileiras, exatamente porque quando a gente criou lá atrás, a gente também fez uma outra coisa, que era dar oportunidade para o jovem brasileiro poder fazer medicina, abrir novas faculdades e por isso hoje a gente não precisa, a gente não depende mais, não só de parceria com médicos cubanos, de outros países, para ter o maior programa de provimento médico do mundo. Não tem nenhum país do mundo que um governo federal coloca 28 mil médicos e médicas nas unidades básicas de saúde das cidades mais remotas, na periferia das cidades. Estou aqui em Recife, centenas de médicos aqui na periferia das cidades. Hoje, aliás, eu visitei unidades básicas de saúde onde vários profissionais eram autônomos mais médicos, parabéns pelos mais médicos. A gente lançou hoje aqui uma nova tecnologia para o diagnóstico do câncer de colo de útero. Os médicos do Mais Médicos falaram, obrigado pelo Mais Médicos, a importância do Mais Médicos, ou seja, nós temos hoje o maior programa de provimento médico do mundo. Nenhum país do mundo faz o que a gente faz hoje. A gente tem orgulho do Mais Médicos lá na criação, tem orgulho do Mais Médicos hoje, e não é interferência, seja interna, muito menos de quem montou um escritório do lobby da traição lá nos Estados Unidos ou de qualquer outro governo que vai atacar o programa Mais Médicos, e nós vamos sobreviver, superar qualquer tipo de ação externa ou de traidores da pátria brasileira que estão lá nos Estados Unidos que tentam ser contra o programa. Agora vejam a resposta do Eduardo, que foi ao perfil da Globo News no X e perguntou, em tom irônico, qual o risco à democracia que a esposa dele, que teve as contas bloqueadas, representava. Reparem que o Padilha cita a Itália, que também contratou médicos cubanos, mas esquece de mencionar que lá os médicos recebiam um salário integral por seus serviços e não precisavam enviar 70% para financiar a ditadura cubana. Agora vejam o alerta do Eduardo sobre a anistia e as respostas do Chiquini e do próprio Malafaia sobre ele ter sido incluído no inquérito do golpe. Se Bolsonaro for condenado, eu acho capaz demais que o Trump, por exemplo, se ele recebesse essa notícia no meio dessa coletiva de imprensa, dele entrar no Salão Oval e começar a tomar medidas. E aí sim não vai ter mais volta. Aí as autoridades brasileiras vão querer uma segunda chance e vão pouco se importar com a sua foto que vai sair no jornal, com, não, isso é demonstração de fraqueza. Porque visto, você consegue reverter do dia para a noite. Lei Magnitsky, não. As autoridades brasileiras, elas estão brincando com fogo. Não digam depois que eu estou ameaçando, eu estou alertando. E por acaso, enquanto eu fazia alertas, e muitos faziam chacota comigo, com Paulo Figueiredo, mas tudo se verificou. Falamos, vão perder vistos, perderam. Dizemos, será aplicada a Lei Magnitsky, foi aplicada a Lei Magnitsky. Agora, estamos mais uma vez alertando do que está por vir. Não por querer, o melhor para certas autoridades brasileiras, mas para evitar o prolongamento do sacrifício, para evitar que as pessoas fiquem mais tempo presas injustamente, pessoas que não deveriam nunca sequer ter sido colocadas embaixo de investigação. E olha só, traficantes são postos em liberdade, outros criminosos violentos também, todo dia tem notícia disso. Mas o pastor Silas Malafaia foi incluso agora no inquérito policial. Veja só,
Agora chamar as pessoas para ir para as ruas, se manifestar pacificamente, virou crime no Brasil. Entendem como é que a coisa está tão de cabeça para baixo? E a gente não pode aceitar isso daí como normal? O inquérito aberto contra mim, colocaram meu pai dentro, agora colocaram Malafaia, o senador Marcos Duval veio para os Estados Unidos, voltou para o Brasil, colocaram uma tornozeleira eletrônica dele, e tem gente no Senado falando, não, para não ficar feio para Alexandre de Moraes, vão fazer isso, vão fazer aquilo. Meus caros, façam o certo antes que seja tarde demais. Vocês não vão conseguir enrolar o presidente Trump. Vocês estão vendo, ele citou 7 vezes o Jair Bolsonaro recentemente. Posts na rede social, cartas direcionadas, Lei Magnitsky, carta para o Lula, tarifa. Mas o que vocês querem para tomar o rumo correto e para entender que o caminho menos doloroso, até para vocês próprios, autoridades brasileiras, que fazem parte desse cenário inteiro, desse quebra-cabeça, que para vocês próprios, o melhor caminho é colocando a anistia em votação. Façam isso antes que seja tarde demais. Isso aqui tem uma razão de ser. Nessa semana, você tem o Alexandre de Moraes chamando a anistia de inconstitucional. Você imagina só. A anistia, que é um instituto previsto na Constituição, o Alexandre de Moraes, que é um ministro da Suprema Corte que deveria estar abaixo da Constituição, claro, porque a Constituição é a lei maior. Sim. A Constituição institucionaliza a função do Alexandre de Moraes. Ele falou que o Instituto da Constituição é inconstitucional. Da mesma forma que incluir o Malafaia no inquérito é dizer que manifestação é inconstitucional. Claro. A nossa Constituição da República fala que para manifestação eu sequer preciso de autorização do Estado. A Constituição fala. É livre o exercício da manifestação, é livre o exercício da reunião, independentemente de autorização do Estado. Então eu não preciso nem pedir autorização do Estado para me reunir. O que o Malafaia tem feito? Organizado reuniões. Tem arma nessas reuniões? Não. Não tem. Sabe da onde o inquérito? O inquérito é porque essa reunião está pedindo fora Alexandre de Moraes. Foi muito incisivo o Silas Malafaia ouvir essa manifestação. E o impeachment do Moraes é também instituto na Constituição. Impeachment de ministro está previsto na Constituição da República e compete ao Senado. Veja, o Malafaia ele pode cobrar, ele pode gritar o quanto ele quiser impeachment. Só quem vai impeachment o Alexandre de Moraes é o Senado. Uhum. E o Senado pode ser pressionado pelo povo a impeachment, porque a Constituição quis dar esse poder de impeachment ao Senado. Por quê? Porque o Senado é o povo. Qual que é a ideia do impeachment? Por que o impeachment está na mão do Senado? Porque quando os demais poderes não eleitos começam a extrapolar a sua função, o seu poder, e se voltam contra o povo, o Senado, que é o povo, tem a atribuição de retomar o poder. Perfeito. A Constituição começa dizendo, o poder emana do povo. O Senado tem o poder de impeachment porque é a retomada do poder do povo quando os outros poderes deixam de respeitar o povo ou extrapolam seus poderes contra o povo. É exatamente isso que está acontecendo. Alexandre de Moraes dizer que a anistia é inconstitucional, Alexandre de Moraes instaurar um inquérito contra alguém porque pediu seu impeachment, é exatamente o motivo que deve sê-lo impeachmentado. Povo abençoado do Brasil, mais uma prova inequívoca que Alexandre de Moraes é o ditador do Brasil, está destruindo o Estado democrático brasileiro. Há 4 anos, em mais de 50 vídeos e em todas as manifestações, eu venho denunciando os crimes de Alexandre de Moraes, citando a Constituição e as leis ordinárias. E essa é mais uma prova inequívoca que ele é um ditador. Me coloca num inquérito. O que é que eu tenho a ver? Eu pergunto à sociedade brasileira. Não precisa gostar de mim, não. Você pode não gostar de pastor, ter bronca e preconceito contra pastor, mas você é uma pessoa de bem. O que eu tenho a ver com obstrução de justiça? O que eu tenho a ver com coação no curso do processo? O que eu tenho a ver com abolição violenta do Estado Democrático de Direito? Com ações internacionais contra o Brasil? Perseguição religiosa e política para tentar me calar.
Ditador Alexandre de Moraes, você não vai me calar porque eu não tenho medo de você. Você vai ter que me prender e arrumar uma confusão nesse país. Esse cara está destruindo, repito, o Estado Democrático de Direito. Eu vou citar, rasga, artigo 5º, inciso 4, artigo 5º, inciso 55, artigo 53, artigo 129, artigo 220, parágrafo 2º, artigo 102, é esse. Ele diz que era vítima de uma tentativa para matá-lo, está em suspeição, artigo 254 do Código Penal. O coronel Cid quebrou o acordo de delação, como diz a lei, ela tinha que ser cancelada. Ele não cancela por quê? Porque toda a denúncia do procurador-geral contra Bolsonaro e a direita está sustentada nessa farsa dessa delação. Minha gente, até onde isso vai? Senhores senadores, até onde isso vai? Senhores deputados federais, membros do Supremo Tribunal Federal, nunca vimos o Supremo Tribunal Federal ser jogado na lata do lixo por causa de um homem. Até quando vocês vão permitir isso? Grande parte da imprensa, com exceções, até quando vocês vão proteger esse criminoso que repete o que o ditador da Nicarágua faz e persegue padres, freiras, bispos, o que os comunistas da China fazem, perseguem, prendem e matam religiosos, o que os estados islâmicos radicais fazem, prendem e matam cristãos, pastores e padres? Até onde isso vai? Até onde isso vai? Eu venho denunciando nos 10 últimos vídeos o que pode acontecer com o Brasil, dando um alerta de sanções muito piores, não só a autoridade, mas a nação brasileira. Quer dizer que o Brasil vai pagar o preço por causa de um homem que rasga a lei, que promove perseguição política. Bolsonaro, um ex-presidente, em prisão domiciliar porque falou. Onde está na Constituição a proibição de expressar opinião? Artigo 5º, inciso 4, a liberdade de expressão. Artigo 220, parágrafo 2º, é vedada a censura. Como é que isso pode acontecer? E nós estamos calados vendo toda essa desgraça que esse ditador está realizando. Repito, Alexandre de Moraes, eu não tenho medo de você. Eu convoco o povo brasileiro. Em tudo que é cidade do Brasil, pela liberdade, vamos reagir de maneira pacífica. 7 de setembro, manifestação em tudo que é cidade. E na Avenida Paulista, a partir das 14 horas. Quer me calar? Tá com medo das minhas posições? Que vergonha! Até onde isso vai? Até onde isso vai? Acorda, povo brasileiro! A nossa nação está em perigo por causa de um homem, de um ditador. Tenho dito e não vou parar por aqui não. Vai vir outras coisas aí. Deus abençoe você, sua família e tenha misericórdia do Brasil. A todos que chegaram até aqui, muito obrigada pela confiança. É de uma falta de caráter sem precedentes a militante Andréia Sadi se mostrar indignada pelos familiares do Padilha terem perdido o visto, quando a mesma fez vista grossa para o Clesão morrendo na prisão, para o filho da Zambelli ter as redes sociais bloqueadas, para o Felipe Martins ter sua entrada nos Estados Unidos forjada e ter ficado 6 meses na prisão, ou mesmo agora, para os abusos do Moraes que estão sendo expostos pela Lava Toga e sobre os quais a Globo não publica uma única matéria. Parece que só dói quando acerta o lado político ao qual vocês pertencem, não é mesmo? Vocês são cúmplices de tudo que vem acontecendo e a história se lembrará disso. O que vocês acham, pessoal? A suspensão dos vistos foi suficiente ou o Padilha merecia estar nas sanções da Lei Magnitsky pelo que fez aos cubanos? Comentem aí que responderei o máximo de comentários que eu conseguir. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe a todos nós.